Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Igualmente. Vamos começar agora, então, nossa aula. Na verdade, a gente vai terminar os princípios constitucionais infraconstitucionais do processo hoje, que tem relação com o processo. Falamos do princípio do devido processo legal e o princípio do contraditório. O que temos até agora, em linhas gerais, que a maioria da doutrina, a doutrina majoritária, entende que o devido processo legal, ele é um princípio fundante, né, um princípio, um macroprincípio, né, um princípio estruturante dos demais princípios que a gente tem falado. Até adentramos um pouco nas polêmicas disso, mas eu diria que na prova, se for o caso, saiam por essa definição, né? Nelson Neri, muitos estão aí, então, a partir disso, contraditório, ampla defesa faz parte da ideia de devido processo legal, e todos os outros que a gente vai começar a ver agora, tá? Sugiro que vocês depois, nessa matéria, ela já inicia um pouco mais a dogmática, ou seja, a gente olhar mesmo no código e na lei, menos teórica. Tem algumas coisas, tá, antigas que eu andei vendo em concurso que eu deveria ter focado mais ou falado, eu não falei. Então a gente volta aí depois, numa aula mais dogmática, mesmo menos conceitual, porque a ideia foi até agora uma introdução, né, do processo civil, uma coisa mais teórica. A partir de princípios. Com princípios a gente já vê mais esse misto entre a teoria e a letra da lei, né, os artigos no código. E depois disso, aí sim eu vou precisar que vocês estudem mesmo o código, tá? Falar de competência, até eu não sei se hoje a gente consegue começar, eu tenho os slides, eu não mandei, mas eu entro aqui no Dropbox, eu até consigo. Se não der tempo, se alongar essa aula, eu já peço que para vocês, depois eu coloco certinho dos artigos, mas é o artigo do código que fala da competência, tá? É tanto competência nacional, jurisdição, né, nacional, quanto a competência interna, que são os artigos, deixa eu já falar aqui. São os artigos 21 até o artigo 66, tá? Antes de competência, teria e tem os atos processuais. Como os atos processuais são mais simples, eu prefiro falar mais rápido dele e a gente focar em competência que cai mais e é mais importante, tá? Porque para a prova peça é importante saber competência, enfim, competência é uma matéria importante que cai bastante. Então, o que eu sugiro para vocês? Que antes da próxima aula, leiam os artigos, deem uma olhada nesses artigos, sem pretensão de decorar, ou só se familiarizar com eles. A maioria a gente já viu, vocês já viram na faculdade, mas esquece de tudo, né? Só pra gente já entrar direito nessa coisa mais dogmática. Bom, então vamos lá, o princípio dispositivo. O que é o princípio dispositivo? A gente tem a ideia do dispositivo puro, que é aquela que as partes que tem a iniciativa de conduzir o processo. Não de conduzir, né, mas de fazer os atos processuais. E já no inquisitivo puro, se a gente fosse ver assim, o juiz ele é central, ele conduz o processo sem a necessidade de provocação das partes. No Brasil, o que a gente chamaria o nosso processo civil? Ele seria um processo civil inquisitivo ou dispositivo. A gente chama, né, de misto, né, com preponderância do dispositivo. Na verdade, eu até vou dar essas duas visões, isso está muito na doutrina, mas hoje o princípio da cooperação, que a gente vai ver também, que foi trazido bastante pelo novo CPC, ele inaugura uma nova ideia até em relação à atividade do juiz, né, e das partes em relação à provocação para que se inicie um ato jurídico. Então, com o princípio da cooperação, na verdade, eles têm dito que o processo civil hoje ele é cooperativo, em que ambas as partes têm deveres, ônus e faculdades, né, mas principalmente deveres, e essa ideia de dispositivo ficaria mais, sim,
mais antiquada. Em todo caso, se perguntarem, no Brasil a gente tem se for ver, mais dispositivo do que não, ou seja, o juiz ele é mais inerte às partes que devem provocar o juiz, mas há certos casos em que o juiz, ele, sem a provocação das partes, ele também dá condução no processo. Aí eu coloquei aqui, onde está isso? No artigo 2º do CPC, tá lá, peraí. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, né? Então, veja que aonde que é a parte do dispositivo, é bem esse começo. O processo começa por iniciativa da parte. O que é esse impulso oficial? Impulso oficial é a forma de dizer assim, a partir do momento, então, que uma petição inicial é distribuída, esse impulso oficial seria, por exemplo, os atos de distribuição, registro, né? Tudo isso seria o impulso oficial que está sendo colocado aqui. Não é o juiz em si, mas há um impulso oficial para legitimar esse procedimento. Bom, e o artigo 141 também, que está lá dos deveres do juiz, ele também traz algumas implicações aí. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Esse aqui também lembra um pouco um princípio que a gente vai ver, se não me engano até o próximo, que é o princípio da congruência, mas são coisas diferentes. Então, esse princípio dispositivo tem a ver com a provocação para a realização dos atos processuais. Então, a gente sabe que tem muitos atos que o juiz pode fazer de ofício. Então, esse ofício, de ofício, essa terminologia significa sem provocação das partes. Mas isso é uma exceção. O princípio é que o juiz é inerte, sem a provocação das partes ele não pode fazer nada. Por isso que a gente diz que a preponderância é do princípio dispositivo. Mas é misto porque o juiz, em alguns casos, sem a provocação das partes, pode iniciar alguns atos processuais. E o 141 está dizendo justamente isso, que o juiz ele tem que decidir nos limites propostos pelas partes, né? Isso aí tem mais a ver com o princípio da congruência, mas o final tem bastante a ver com esse princípio, que é sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, né? Então, nos casos em que a lei outorga para o juiz essa possibilidade de se manifestar sem a provocação da parte, tudo bem. Mas em casos em que a lei não fala nada, não são casos de ordem pública, o juiz não pode ali, sugerir algo no processo. Ele é inerte. Isso tem a ver com tudo que a gente já conversou sobre a jurisdição, né? A inércia da jurisdição, o fato da jurisdição ter todas aquelas características, né, de imparcialidade, tudo tem a ver. Deixa eu ver aqui mais. Aí outro exemplo um exemplo mais claro desse sistema misto aí, né? O juiz, então, ele está vinculado aos fatos jurídicos componentes da causa a pedir, não só jurídicos, né? Aos fatos tanto jurídicos quanto legais, quanto factuais mesmo. Então, aos próprios fatos ou aos fundamentos da demanda. O que é a causa de pedir? Causa de pedir são os fundamentos fáticos ou jurídicos da demanda, né? Então, numa demanda a gente vai ter partes, pedido e causa de pedir. Causa de pedir é lá a historinha que explica o que aconteceu, o que aconteceu na vida real. Então, são os fundamentos aí fáticos. Aconteceu isso, fulano brigou, fulano bateu no meu carro, né? Então, uma das partes da causa de pedir. E os fundamentos jurídicos. Ou seja, segundo a lei X, eu tenho direito de ser indenizado, ou segundo a lei X, o artigo tal. Então, isso é a fundamentação legal, jurídica. Então, tanto aí a causa de pedir, que vincula o juiz à historinha e ao que a pessoa está pedindo de acordo com o que ela está pedindo, e isso quem pede é a parte, por exemplo, a parte autora, as provas a respeito dos fatos podem ser determinadas de ofício pelo juiz. Está lá no artigo 370. Então, a primeira parte é um sistema dispositivo puro, né? E a segunda parte seria um sistema inquisitivo, que mesmo se ninguém pedir, o juiz pode determinar a produção de provas. Só vou ler aqui o 370 para
já irmos nos identificando com alguns artigos. Então, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento, de ofício aqui, né, que seria o caso, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, esse é um exemplo aí que a gente pode ter dessa ideia de que a regra é mais para que o juiz seja inerte, mas hoje o juiz, ele também tem alguns deveres, né? Inclusive nesse caso do 370. Aí eu coloquei a observação 337, parágrafo 5º, que são os casos em que aquelas ditas preliminares, né? Que são as preliminares, são as questões processuais que são levantadas, né, por meio de a partir da contestação. Então, qual que é a regra? Você entra com uma petição inicial, vai ter ou não, né? Pode ter a dispensa, mas se não tiver a dispensa, o que vai acontecer depois da petição inicial? Vamos lá. Alguém ingressou com uma petição inicial, ela vai ser distribuída para um juiz, né? No caso de varas, com varas só com um juiz civil, ela não é distribuída, né? Ela é registrada, porque distribuição pressupõe distribuição mais de um, né? Tá, aí depois o que acontece assim no iter processual? Tem a audiência do 334. É 334, não é 332, não. A audiência, que é a audiência obrigatória de conciliação, que pode, no caso das duas partes estarem concorde, as duas partes rejeitarem, né, a ideia, o juiz pode até não realizar essa audiência. Mas, em todo caso, a regra geral é de obrigatoriedade, né? A gente ainda não está estudando essa parte específica, mas... Tá. Realizada essa audiência, o que acontece? Pode conciliar, né? Se conciliar o processo em si acaba, é feito. O que acontece então com esse acordo? O que a gente chama desse acordo? Hã? Se tem acordo é frutífero, se não então, é frutífero. Mas esse acordo tem que consequência processual? Se ele for homologado, encerra o processo, arquiva. Na verdade, não precisa nem da homologação do juiz em si, né? Esse acordo aqui já gera um título executivo judicial. Por que judicial? Porque mesmo que foi feito por conciliação, não foi feito pelo juiz, você já está aqui, ó, falando o quê? De jurisdição. Você não está conciliando antes de entrar com uma petição inicial. Se você concilia antes mesmo de entrar com a ação, conversa com o advogado da outra parte, ou mesmo você como advogado vai lá, às vezes as partes contratam apenas um advogado para tentar conciliar. Se você fizer isso antes de entrar com uma petição inicial, aí você então tem também um título executivo, mas ele é extrajudicial, né? Tá. Aí depois da audiência de conciliação obrigatória, o próximo ato judicial é o quê? Se não houve aqui houve acordo. Houve acordo. E se não houver acordo, qual que vai continuar? Contestação. Contestação. Na hora que a gente for, não sei eu, mas a pessoa que for falar disso também, né, tem algumas questões aí que envolvem. E se acontecer isso, não acontecer isso? Né? Mas aqui a gente não está querendo problematizar isso. Aí na contestação, o que vai acontecer? Você tem dois tipos de defesa. A defesa processual e a de mérito. A de mérito é sobre a historinha, os fundamentos, a causa de pedir. Ou seja, juiz, ela não tem direito. Ou tem direito, mas não é bem assim. Então essa é a defesa de mérito. A defesa processual é esse juiz é incompetente, há litispendência, ou seja,
já houve uma causa, decide, ela está entrando de novo contra mim. Então, há várias defesas de ordem processual, que a gente chama de preliminares, né, na contestação, que vão alegar essas questões que estão no 337. Tá? Então, as questões aí, as preliminares e as defesas processuais estão no 337. Aí, o 337, parágrafo 5º, ele vai dizer que o juiz, salvo a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, ele pode, de ofício, arguir qualquer preliminar. Então, ali, parágrafo 5º. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí tem lá, os casos, são 13 casos. Aí vem o parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Ou seja, quase todas as preliminares o juiz pode de ofício dizer ali no processo. Ou seja, ele viu uma litispendência, ele não precisa que a parte diga. Se por um acaso ele tiver esse conhecimento, ele pode de ofício dizer ali, né? Extingo sem resolução de mérito. A extinção não está no 337, né? Mas a consequência processual, no caso de ser aceita a litispendência, é a extinção sem resolução do mérito, por exemplo. Aí o juiz vai, de ofício, ele pode, então, dizer isso. Mas lembrem, o artigo 10º diz que o juiz, que a gente já viu, no contraditório lá, ele diz o quê? O 10º ou o 9º, deixa eu ver. O 9º, né, que não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o 10º diz que, ainda que se trate de matéria que ele deva decidir de ofício, o juiz ele não pode decidir sem dar oportunidade para as partes. Então, mesmo nesses casos, o princípio do contraditório existe, ou seja, o dispositivo é sem provocação das partes. Mas mesmo que elas não fossem provocadas, o juiz precisa dar um prazo para que as partes se defendam e não já extinguir direto. O certo seria ele dizer assim, a litispendência, eu estou dizendo aqui, dou 5 dias, sei lá, aí o juiz pode, né? Dou um prazo X para as partes se manifestarem a respeito da litispendência. As partes vão, falam, e aí depois o juiz decide. Mas veja que não foi nenhuma parte que arguiu isso. Mas quais matérias que não podem? Geralmente se ficar em concurso, né? Tem que lembrar sempre das exceções. Então, em relação à convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz não pode, de ofício, palpitar. Né? Palpitar não, ele não pode... Palpitar ele até pode depois, ele não pode trazer essa discussão aos autos, tá bom? Então, só colocar uma observação aí, vocês já irem lendo esses artigos mais pra frente. Bom, e esse princípio da cooperação, então, que eu já acabei de falar. Está lá no artigo 6º, tudo esses princípios, a maioria, né, foram, falei que eles quiseram sistematizar o código, então eles colocaram explicitamente a maioria desses princípios até o artigo 12 aqui. Artigo 10, é isso. Esse aqui está no 6º, olha. Está aqui, né, eu escrevi. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, vamos lá. Cooperar entre si, né, esse tempo razoável também é do princípio que a gente vai ver, que é do duração razoável do processo, e alguns até falam desse princípio, do próximo. Bom... Vou falar, esquece que eu ia falar, peraí. Decisão de mérito justa e efetiva. Então, essa cooperação ela é importante não só para que o processo ande rápido, né? Não rápido, mas sem... Se as partes, por quê? Se as partes começarem a protelar, postergar, usar de chicana processual, que é o nome dado, né? A malvadeza dos advogados. Então, assim, se começar a usar de instrumentos processuais para retardar o processo, para fazer outros tipos de formações ali que não sejam de acordo com a boa-fé, além de ter consequências processuais, né, que a gente vai ver ali, litigância de má-fé, inclusive, a ideia do princípio da cooperação é que esse dever
ele surge justamente para que o processo possa ser efetivo. Se as partes não usarem da boa-fé como um dever, se as partes não tiverem essa ideia de cooperação como princípio da lealdade, princípio não, né, mas a partir da lealdade e da verdade entre as partes, o processo fica comprometido. Então não vai ser bom para ninguém. E o código colocou como um dever. E isso muda muito em relação ao quê? Para as partes, lógico que existe isso, mas as partes já eram de uma certa forma punidas, não existia esse nome de princípio da cooperação, tal, mas as partes já eram punidas em atos, né, que acabassem não dando esse tempo razoável e trazendo algum transtorno para o processo. Mas aí o que vem para o juiz, esse dever de cooperação? Que ele também é um dever pro juiz. Ele é, então, um dever de esclarecimento das partes, então o juiz tem que estar deixando cada vez mais claro ali quais são os atos processuais que ele vai fazer ou não vai fazer. Se ele não está entendendo, ele tem que pedir esclarecimentos para as partes a respeito de certos atos. Dever de consultar as partes antes da tomada de decisão, que é o contraditório, mas não é mais que o contraditório, é que ele tem o dever de realmente fazer a condução do processo ser igual para todas as partes. Dever de prevenir. Prevenir o quê? Prevenir o mau andamento do processo e a má cooperação entre as partes. Por exemplo, onde a gente também visualiza esse princípio da cooperação no novo código? Qual a ideia lá da petição inicial? Hoje em dia você poder fazer a emenda da petição inicial. Isso vem do quê? Do dever de cooperação. O juiz pode falar assim, meu irmão, tá ruim? Arruma aí. Assim não dá. Em vez de falar assim, vou extinguir seu processo. Então, essa ideia do juiz mais brother, people, da galera, é a ideia do princípio de cooperação. Vamos lá, juiz, ajuda aqui o quê? Não é ajudar a parte A ou B, é ajudar o processo a caminhar corretamente, de acordo com a lealdade processual. Muita gente fala mal desse princípio porque dá a ideia de que as partes adversárias, A e B, têm que cooperar entre si num sentido assim, não, você tá certo, o outro, não, você tá certo. Não é isso. Cooperação não é no sentido material. Olha, eu não ia te fazer essa prova, mas como eu quero cooperar com você, eu vou dar de bandeja essa prova. Inclusive, eu vou pagar a perícia. Não é essa a ideia do princípio. Poderia ser, né? Imagina, se os advogados fossem atrás da verdade, as pessoas atrás da verdade. Mas esse não é o mundo do direito, não é o mundo dos homens humanos, digamos assim, né? Para usar um neologismo bem ruinzinho aí, mas que diz o que estamos fazendo aqui, né? Não é essa justiça ideal, o mundo daqueles ursinhos carinhosos. Mas a ideia é que dentro da sua estratégia processual, de tudo aquilo que você tem direito de fazer como advogado, você tem o dever de lealdade processual. Você não pode também ficar postergando a ação sem fim, você não pode inventar um recurso só para ganhar tempo. Então é nesse sentido, né? Materialmente, óbvio, e até pessoalmente você pode ter estratégias, mas isso não tem a ver em si com a lealdade que você deve manter. Também, esse dever de boa-fé, ele está no artigo, eu não coloquei aqui, mas muitas pessoas também colocam, a maioria tem colocado como um princípio. Está aqui no artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Isso aqui não existia antes, a gente sempre falava de boa-fé no Código Civil, mas o Código de Processo é uma novidade, essa ideia de boa-fé processual. E aí, esse artigo 5º, eles dizem que é a boa-fé processual objetiva, ou seja, um dever que, ele diz aqui, né, dever de qualquer um que participa agir com a boa-fé. Então, em tese, essa boa-fé processual, ela é objetiva, sem culpa ou dolo, né? Começou a observar que há um atraso processual, não sei quem não vai nem olhar assim, mas será que ele fez por querer ou não? Essa ideia de boa-fé é até uma ideia mais objetiva. Quando que ela começa a ser subjetiva? Lá no artigo 77. Então, no artigo 77, que a gente fala dos deveres e da litigância de má-fé, tem
aqui, ó, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Aí ele descreve mais atentamente tudo. Por exemplo, cumprir com o inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, né? Aí depois tem a incidência de multa, né, por violação, né, dos deveres de boa-fé, urbanidade. Então, a gente vai ter esse artigo 5º aí, desse princípio da boa-fé, o dever de boa-fé, ele ressoando de forma mais explícita em alguns outros artigos também do Código, que vocês vão passar por eles durante o curso, né? Princípio da congruência, ou princípio da distrição, são sinônimos. É congruência do que? É a distrição do quê? É a distrição do pedido à sentença. É a congruência entre o pedido e a sentença do juiz, né? Tem o 141 também diz isso, que a gente leu lá para falar do princípio dispositivo, que diz que o juiz não pode julgar fora dos limites que a parte trouxe para o processo, ou seja, quem estabelece o limite do processo, que a gente chama de objeto do processo. Quando a gente fala em objeto do processo, a gente está falando em pedido. Então, é o pedido que vai definir aonde o juiz deve colocar suas forças, né? Então, está lá no 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, né? E aí vem aqueles negócios que todo mundo lembra, citra, ultra e extra petita. Então, citra petita é quando a parte, a gente já sabe, né, mas depois também vamos ver com mais calma, a gente já sabe que é possível acumulação de pedidos. Você pode fazer vários pedidos para o juiz, tanto pedidos de natureza processual quanto pedidos de natureza material, é possível a acumulação. Então você vai, por exemplo, ali, né, pede lucros cessantes, que foram aqueles lucros que você deixou de ter por, sei lá, um ato ilícito que fez com que o seu negócio fechasse por uns dias. Ato ilícito no sentido cível, tá? Aqui, né? O seu sócio fez alguma coisa errada em relação ao seu contrato de sociedade, enfim, coisas cíveis. Então, o que ele vai pedir aqui? Lucros cessantes, né? Aquele lucro enquanto estava fechado o estabelecimento, por exemplo, que ele deixou de receber. E danos morais, se for o caso, é que eu inventei esse exemplo agora aqui, né? Mas algo que, por exemplo, foi vexatório, esse ato ilícito também trouxe algo vexatório na comunidade, né? Então, ele também pede conjuntamente danos morais. E o juiz só analisa o pedido de danos morais, não fala nada sobre os lucros cessantes. Isso é o quê? É uma sentença citra petita que fere o princípio da congruência ou da distrição do processo, né? Que é um princípio que está explícito no 492, mas também, se você for pegar a raiz constitucional dele, além da raiz do devido processo legal, também tem a ver com tudo que a gente falou sobre a jurisdição. A gente não quer um juiz imparcial, inerte, um juiz que só receba, né, para que isso não cause problemas em relação ao próprio exercício e legitimidade da jurisdição. Se o juiz começar a decidir, você não pediu, mas eu vou dar, né, você também infere ali até outros princípios maiores. Então, a ideia desse princípio da congruência é justamente esse. Eu coloquei ali, observação sentenças parciais. O que significa isso? No artigo 356, a gente tem o julgamento antecipado parcial do mérito. Então, o que fala o 356? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles, 1. Mostrar-se incontroverso e 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, o artigo anterior, que são os casos de julgamento antecipado no mérito.
Vamos lá, isso aqui depois a gente vai ver com calma, mas já é legal lendo, tal, são coisas até que caem bastante. O que é isso? Essa fase aqui, depois da contestação aqui, o que o juiz faz? Começa pelo meio da lousa, né? Fica meio difícil assim. O que o juiz faz depois da contestação? Tô falando de um processo assim, né? Normal, sem muitos incidentes no meio. A réplica ela não vai existir sempre. Quando ela vai existir? A réplica do autor. Não, o julgamento antecipado ainda não. Teria que ter. Depois, né? Então, o que acontece? A contestação pode, se não houver a réplica, sim, despacho saneador, que aí já é outra fase processual. Havendo aqui a réplica, que são nos casos em que a contestação traz modificações ali na história, ou seja, a parte traz algum fato extintivo, modificativo ou qualquer outro que a gente sempre fala? Impeditivo do direito. Então, se na contestação você não pode fazer uma contestação por negativo geral, dizer juiz está errado, né? Mas se você não traz nenhum fato novo que possa ensejar a extinção do processo ou que modifique o cenário fático ou jurídico, você só pega e fala assim, juiz, só que essa lei está errada, isso aí eu nem estive lá, né, e tal. O juiz pode, a partir da decisão dele, né, se ele falar assim, realmente mudou aqui muito o cenário, se eu não der a réplica, parece que mudou tudo. O autor veio pedindo uma coisa, o réu começou a trazer muita coisa diferentona aqui, eu estou praticamente falando de outra coisa. Então eu preciso dar uma outra chance aí para o autor, porque agora parece que ampliou aqui a discussão. Entendeu? Aí o juiz pode, então, dar o prazo para a réplica. Mas a réplica não é obrigatória. Tá? O juiz de praxe sempre, assim, na vida real, o juiz acaba dando, até para não ter problema depois da pessoa entrar com cerceamento de defesa, falar que não teve contraditório, e porque acaba sendo um pouco subjetivo o que é fato extintivo, modificativo. Então, a praxe é que o juiz acaba dando essa réplica, mas não é obrigatório em termos de dever. Então, aqui... A réplica seria só se a contestação se tratar de algo muito diferente, isso? Que precisa dar... Vamos lá, não é da aula, mas vamos lá, peraí. Tá lá no... Petições. Cadê a petição inicial? E podem ver que o código, ele começa assim, primeiro com essa parte principiológica que a gente está falando um pouco mais, desses artigos até o 10. Depois ele vai falar dos atos processuais, que a gente pulou, que eu falei que eu vou falar também. Vai falar de competência, vai falar sobre intervenção de terceiros, tudo numa parte geral. E depois, na hora que ele começa, no processo de conhecimento, a falar da petição inicial, ele vai fazendo exatamente na ordem cronológica das coisas que vão acontecer. Então, a execução está no fim do código e o cumprimento de sentença, por exemplo, não é à toa. Eles têm uma ideia cronológica que eles vão colocando. Então, vamos lá, Começa do processo de conhecimento no 318 e 319 são lá os requisitos da petição inicial. Das providências preliminares de saneamento. Então, depois da contestação, já começa o saneamento, digamos. E o saneamento pode constituir em réplica, né? Pode ter a réplica. Aí, quando que, se o 350, por exemplo, que é desse fato impeditivo. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então, isso seria o que a gente chama de réplica. Não tem um nome, né? Mas está lá no 350. Aonde também, 351... que é a réplica em relação às preliminares. Arguiu alguma preliminar que a gente falou lá do 337, também o juiz vai dar esse prazo de 15 dias. Então, essa réplica faz parte da decisão do juiz de sanear o processo. Se o juiz achar, então, que não aconteceu nada em relação a efeito de revelia, que ele tem que dar prazo, né?
não é verdade, o efeito da revelia ele pode até julgar antecipadamente. Se não acontecer nada disso, vai lá o 357. Deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo. Aí vem essa 357 que vai explicar esse despacho saneador, né? Então, o que eu queria só dizer, assim, a réplica não é obrigatória. Ela é comum, é muito difícil que o réu, em contestação, não traga nada que modifique ou crie questões a respeito do direito do autor, ou que traga alguma preliminar. Então, assim, na vida real, a réplica é quase obrigatória. Mas não há nenhum lugar que diz assim, o juiz deve, em todos os casos, dar 15 dias para o autor depois da contestação, tá? Então, essa réplica aqui vem aí dessa parte aqui, e ela já faz parte, então, dessas decisões de saneamento do processo que vem aqui. Então, aqui já vem o saneamento do processo. Como a gente chama essa fase anterior à fase saneatória? Como a gente chama? Aqui, né? Daqui para frente. Que aí o juiz vai dar aqui o despacho saneador, que o juiz ele vai fixar as questões controvertidas, né? Falar, realmente eu estou vendo que a questão, esse ponto aqui é o ponto que a gente deve produzir provas. Eu quero que vocês aqui digam que tipo de provas vocês vão produzir, né? Você já na petição inicial, na contestação, já tem que dizer, mas o juiz ali ele já começa a detalhar e pedir mais informações, né, do autor e do réu a respeito dessa produção de provas. Ou seja, saneamento é para ele organizar o processo, para ele ir ou não para outra fase do processo, que é a fase instrutória. Então, essa aqui eu perguntei, ninguém respondeu, eu não falei. Ele começa com a petição inicial, a fase postulatória, né, de postular, vai até a contestação. Aqui o juiz, então, vai fazer o saneamento do processo, fase saneatória, ou saneamento do processo. Depois, se for o caso, vai ter, então, a fase instrutória, que é aquela audiência de instrução e julgamento. E depois, ou mesmo em audiência, ou depois, há, então, a fase decisória, que é a sentença do juiz. Né? A gente costuma separar assim. Então, o que acontece? Voltando, né? E tudo isso para falar das sentenças parciais do 356, que é na fase de saneamento. Então, na fase de saneamento do processo, o juiz pode fazer algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é o julgamento antecipado parcial de mérito. Veja, julgamento antecipado não é julgamento liminar, não é tutelas antecipadas. Antecipado em relação a quê? Em relação a todas as fases que o processo teria que ter. Que fase o processo teria que ter depois dessa que eu acabei de falar? Um processo, então, que vai até... usa todas as fases. Depois do saneamento é o quê? Acabei de falar. A instrução. Sim. Então, o que é esse julgamento antecipado? É antecipado em relação a todo o rito processual que ele ia ter que fazer. Como esses processos... Nesse caso, o código falou, esse processo ele não precisa de produção de provas, por exemplo. Então, dá pra gente abreviar. Mas veja que aqui não há pedido de tutela de urgência, não há tutela de evidência em si, não confundir. Mas aí o que o juiz pode fazer nesses casos? Olha os casos que são, por exemplo, quando o pedido mostrar-se incontroverso. Por exemplo, uma das coisas que pode acontecer é a parte de realmente, por exemplo... qual que é o nome da isso mesmo? Submissão, né? Quando ela diz realmente é verdade tudo que ele está falando. A contestação dele, na verdade, dizer assim, tudo que ele está falando é verdade, eu não tenho nem o que dizer, né? Por exemplo, nesse caso, para quem vai produzir prova? Não precisa. Aí está falando que nesses casos... Esse eu estou dando um exemplo assim, que é muito incontroverso, mas há casos em que o juiz, ali não é tão óbvio, o juiz fala assim... Na verdade, o fato que eles estão querendo produzir provas está em controvérsia. Agora, às vezes, eles podem dizer assim, de fato. Por exemplo, ele está falando que estava chuvoso, que eu estava em alta velocidade, isso é um fato incontroverso. Mas prescreveu, por exemplo. Então, ele deu uma outra... O réu, né? Ele deu
uma outra resposta que não processual, mas o fato de que ele realmente estava em alta velocidade é incontroverso. Ou seja, sobre esse fato, para que fazer prova? O réu está falando. É incontroverso, é verdade, só que eu não quero ser punido porque já houve o efeito da prescrição, por exemplo. Nesses casos em que há um fato incontroverso, o 356.1 diz que o juiz pode julgar antecipadamente, na verdade, assim, é o caso dos 335 antecipado, desculpa, tá? Então, não houver necessidade de produção de outras provas, o inciso 1º, e nos casos que houver o efeito da revelia e não houver a necessidade nem requerimento de provas. Isso o juiz pode antecipar o mérito. Aí o que o 356 faz? Ele diz assim, além dele antecipar o mérito, ele pode julgar parcialmente, que foi uma novidade desse código, que são o que aí eles chamam, né, de sentenças parciais, mas não seria um processo só tem que ter uma sentença, né? Então seria uma decisão parcial aí. O que ele está falando? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela do pedido for 1. Incontroverso, 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Então, às vezes, por exemplo, a parte está ali pedindo 1000 coisas e o juiz sabe que, por exemplo, os alimentos, não estou falando de alimentos provisórios, os alimentos são devidos e não é nem disso que o pai está falando. Eles estão, por exemplo, brigando sobre a guarda. O juiz pode, então, sobre aquele pedido incontroverso, já julgar e continuar o processo com os demais pedidos. Tá? E o que isso tem a ver? Por que a gente está falando isso nos princípios e eu já trouxe aqui? Se o juiz, ou até mesmo em casos de dívida, às vezes a pessoa ela quer discutir só o valor dos juros, que fala os juros são abusivos, ou vou falar dos juros abusivos, mas pode ser sobre o indexador da dívida, qualquer outra coisa. Mas a parte diz assim, realmente, R$600 eu devia, mas virou 3.000, eu não concordo em ter virado 3.000, mas os R$600 de fato eu devo. Então, o que acontece? O juiz pode, por exemplo, condenar em R$600 e já executar os R$600 e esperar, então, a discussão da outra parcela, que é a parcela controversa, e decidir sobre, então, o que seria o certo. Então, são expedientes aí que são utilizados, né, de julgamento antecipado e parcial. O juiz não vai decidir sobre o mérito total da causa, mas ele vai decidir ou sobre um pedido ou sobre parcela de um pedido. E o que isso tem a ver que eu trouxe observação? Isso não tem nada a ver de ser citra petita, porque aí poderiam falar, isso é inconstitucional, é citra petita, é contra o devido processo legal, enfim. Por que não é citra petita? Porque o juiz, nesse caso, ele não é que não está analisando o pedido. Ele está dizendo, esse pedido eu vou analisar mais para frente. Ou ele pode dizer, né, no caso de julgamento, o não analisar aqui não significa que o juiz não possa, inclusive, julgar improcedente os pedidos. Né? O juiz tem que analisar positivamente os dois, senão é citra. A ideia é que o juiz não possa ignorar. Então, nesse caso, o juiz não está ignorando. Ele só está fazendo um expediente de julgar algumas questõezinhas antes para depois analisar. Mas se no final ele não analisar esse pedido, aí sim ela é citra petita. Ou seja, o juiz ele tem que ignorar aquele pedido. Ignorou aquele pedido, ele fingiu que não viu, aí é uma sentença citra petita. Ou fingiu que não viu ou não viu, né? Às vezes não vê. Então haverá diversas sentenças, isso? Qual? No do julgamento isso, antecipado, parcial? Isso. Sim. A decisão de julgar poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão. Na hipótese do parágrafo 2º, né, que é de liquidação ou execução dessa obrigação reconhecida, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Porque é como se fosse uma execução provisória aqui, mas não é. Bom, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente mérito poderão ser processadas em autos suplementares a requerimento da parte ou critério. Não, isso aqui é liquidação. Aqui.
Então, há uma discussão se seria sentença, né? Aí ficaria meio estranho. A gente usa essa ideia de sentença parcial, mas a nomenclatura mesmo que eles dão é uma decisão interlocutória. Só que como ela entra no mérito, ficaria aí. Porque o que é sentença? Só que a sentença, hoje em dia, ela já não tem mais uma relação tanto com o mérito. Tanto que lá do capítulo da sentença, quando você vai definir o que é sentença, qual que é a definição? Que põe fim ao processo, né? Então, ou pelo menos aquela, por exemplo, por mais que possa haver apelação sobre uma sentença, ela pôs fim ao processo. É que há um recurso, mas ela pôs fim àquela... Isso daqui, essa decisão, ela não põe fim ao processo, então ela não é uma sentença. Mas às vezes vocês podem achar, sei lá, discussão sobre que na verdade isso aqui seria sentença e tal. Mas aí, para não ter problema, porque senão teria o quê? Possibilidade de 2 apelações num processo, né? Se houvesse, por exemplo, uma discussão doutrinária sobre isso. Para mim, assim, se fosse ser rígido, seria até uma sentença, porque em relação àquele decidido, né? Eu acho que assim, dá aso a questões doutrinárias. Mas o parágrafo 5º diz que a decisão é impugnável por agravo de instrumento. Então isso acaba, tipo, se você, independente do que você ache, se é característica de sentença ou não vai ter o efeito que teria se você considerar ela sentença ou não. Então essa discussão acaba ficando meio desnecessária, tá? Ou seja, se for para dizer peremptoriamente, tipo, um objetivo que não é sentença. Se por um acaso alguém perguntar mais profundamente, você poderia até dizer que em relação ao pedido incontroverso não há mais discussão, que poderia ser uma sentença, né, no caso, sim, doutrinariamente, mas que isso não teria nenhum efeito, porque o parágrafo 5º diz que tem que ser por agravo de instrumento, então perde um pouco o porquê de discutir isso, ou seja, nesse caso, então, ela seria só uma interlocutória, de mérito, né? Porque uma decisão interlocutória, ela pode ser de mérito ou simplesmente uma decisão mais ordinatória, né? Obrigado. Tá, ultra petita. O juiz, então, dá mais além do que foi pedido, né? Então, o que acontece? O juiz, além de tudo... E isso tem um pouco a ver com o princípio que a gente falou lá do dispositivo, né? O juiz, ali, além de estar violando o princípio da congruência, ele está violando o princípio dispositivo. Porque ninguém pediu nada para ele, ele foi e deu a mais. Então, além dele não estar se adequando ao pedido, ele também acabou fazendo sem que ninguém tivesse pedido para ele. Então, a sentença ultrapetita, ela acaba infringindo tanto o princípio dispositivo como da congruência. Então, se o autor ele pedir indenização por danos morais, não pode o juiz também dar indenização por danos materiais, por exemplo. É um exemplo. Pode ser outros danos. Danos morais e danos estéticos, por exemplo. O juiz fala, não, mas gente, aqui cabe um dano estético, hein? O advogado que não pediu, mas cabe. Se ele achar isso, ele tem que ficar quieto. Não pode fazer. Por quê? Porque pode causar nulidade. É um vício. Dependendo do tipo, a gente também tem no artigo 60, por aí, a discussão. 60? Os vícios processuais e sobre as nulidades processuais, isso a gente estuda quando a gente estuda os atos processuais. Então, nulidade também a gente vai ver no processo civil é quando esse prejuízo aí não puder ser, né, convalidado de nenhuma forma. Como geralmente eles fazem quando a sentença é ultrapetita? O que acontece com esse vício? Geralmente, quando você recorre, eles simplesmente adequam ao pedido. Então, não há uma nulidade no processo inteiro, mas há uma adequação àquilo que foi... Reformam a sentença dentro do limite do pedido, mas eles não anulam necessariamente o processo inteiro. Danos sociais também tem a questão da legitimidade que pode pedir danos sociais, né? Então, danos sociais já tem uma discussão até material interessante, né? Porque, em tese, nem tá, tipo assim, a doutrina e a jurisprudência não tá pacífica se é possível existir esse dano. Não é? O dano social, os juízes têm dado, mas há uma discussão se, tipo, que é um dano imaginável que não é nem possível de ser pedido. Aí depois ainda vem as discussões, se for possível, quem pode, né? Possível é mais difícil acontecer porque
acaba quando uma empresa é para ser condenada nesse aspecto que o dano social, por exemplo, uma trabalhista ou para alguma outra tem, que a gente acaba sendo pedido já pelos legitimados em ação coletiva, né? Agora, num processo individual é mais difícil, mas pode acontecer, né? Mas aí eu não sou muito desse tema, mas eu lembro que tinha uma discussão, inclusive, se mesmo pedindo, o juiz podia dar, assim, se esse dano é um dano de fato que existe, assim, que é possível de ser pedido esse dano social. Mas não sei, se alguém souber e puder falar mais sobre isso, eu não sei exatamente do dano social. O que eu sei é isso, mas se alguém tiver mais atualizado, vocês sabem? Eu não queria discutir isso, mas assim, prefiro nem comentar. Mas podemos ver. Vamos prosseguindo então. O extra petita é quando então um juiz dá algum provimento de natureza diversa. Então, a gente tem as ações possessórias, que é um tipo de procedimento especial, tá lá na parte de procedimentos especiais, as ações possessórias, em que está se discutindo o quê? A posse. Posse é diferente de propriedade. A posse pode ser um efeito de você ser dono de algo, da propriedade, mas não é necessariamente, a discussão não passa necessariamente aí quando a gente está falando de possessório. Na possessória a gente está discutindo, ele pode ou não pode ficar ali, manter a posse, né? E aí nas ações possessórias a regra é que não se discuta domínio, não se discuta propriedade. Vai haver uma discussão ali só sobre o direito de posse. Há umas complexidades aí, né, quando vocês estudarem, vocês vão ver, mas a regra geral é isso. E aí o juiz, sem ninguém falar nada, sem ninguém pedir nada, vai lá e na sentença dele fala sobre o domínio. A partir dessa bagunça toda, eu estou decidindo aqui que o proprietário desse imóvel é X. Não é objeto da possessória, ninguém pediu, pode até ter uma correlação, mas não é objeto, ou seja, o objeto ali, a natureza do que era pedido era possessória e o juiz, por exemplo, deu uma natureza petitória. Então, quando a natureza do provimento é diverso, não foi nem mais nem menos, foi diferente. Então a gente tem a sentença que dá menos, a que dá mais, e a outra que viajou na maionese e não deu, deu outra coisa. Tá? Então, as exceções aqui a esse princípio, né? A ideia desse princípio aí da congruência. Não é taxativo isso daqui, tá? São exemplos que eu trouxe e que dá para ficar mais óbvio, mas é possível que vocês achem outras exceções. Pedidos implícitos. O que é isso? Os pedidos, eles têm que ser certos e explícitos, tá? Então, o que é explícito? Você tem que ir lá e falar, juiz, é isso que eu quero. Não adivinhe, é isso, ó. Tanto que, sempre falo isso pra vocês, né? Mas não é à toa, na OAB você tem que pôr 1, 2, 3, pedir tudo. Então, a ideia é que, justamente porque o juiz vai ficar vinculado ao pedido, você tem que, então, colocar de forma clara, certa, o que você quer. E aí, o que acontece? O 332, parágrafo 1º, vai ter um capítulo inteiro falando sobre... uma seção falando sobre os pedidos, né? Que começa lá no 322. No parágrafo 1º vai estar assim, ó, do 322. Primeiro caput, desculpa. O pedido deve ser certo. Tá. Aí o parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então, o que significa isso? Compreende-se no principal. Isso aqui é um exemplo de pedido implícito, tá? Esse 332, parágrafo 1º. O código reconhece que mesmo se você não pediu, está muito claro que o juiz vai ter que dar. Por quê? Olha lá, volta, vamos entender. Os juros legais. Você está falando ali sobre dívida. Foi rolando ali, por exemplo, a correção monetária. Mesmo que você não pedir, tá claro que o juiz, no fim da sentença, se você depois for liquidar, ou já executar direto, né, dependendo do caso, o que vai acontecer? Você tem ali que já considerar a correção monetária mesmo que ninguém pediu. Tá? O que mais? Juros legais também, desculpa. E verbas de sucumbência.
É uma regra processual. A gente acaba pedindo isso lá na parte dos pedidos, que se condene o réu ao pagamento das verbas de sucumbência, né, que inclui os honorários advocatícios. E aí, geralmente, no pedido, você até põe o tanto que você quer que essa condenação seja ali para o juiz balizar. Mas se você não pedir, o juiz vai ter que dar também, entendeu? Por quê? Porque são pedidos implícitos. E isso, antes havia muita discussão, era meio que por súmula, aí o código já trouxe ali um rol mínimo aí do que seria implícito, tá? O que é rol mínimo? É possível ainda uma discussão de algumas coisas que, naquele caso estava implícito, não sei o quê, mas aí não existe nenhum dever legal de se dar aquilo, tá? O que acontece? Esse pedido implícito, ele é uma exceção à regra da congruência, por quê? Princípio da congruência, desculpa. Porque não foi pedido, mas o próprio código dá, nesses casos, o dever de fornecimento dessas coisas. Ou seja, ninguém pediu, mas está dando, seria ultra petita, se for ver. Mas não é ultra petita porque é uma exceção, porque o próprio código já coloca isso, e até porque é lógico, para o processo funcionar melhor, né? Então tá. E ação de rescisão de promessa de compra e venda também não é extra petita, tá? A sentença que determina a restituição das prestações pagas. Eu coloquei, por exemplo, esse artigo desse decreto-lei aí, que vincula questões específicas, quem quiser dar uma olhada, depois lê. Mas a ideia é, se a lei já pressupõe uma lei especial, por exemplo, né? Tem muitas leis aí que a gente às vezes nem só quando tem algum problema vai atrás. Se a lei ali coloca que aquele pedido vai ser dado mesmo se ninguém pedir, né? Ou seja, compreende-se no pedido tal e tal coisa, isso significa que não é uma violação a esse princípio, porque a própria lei está excepcionando. E o princípio da fungibilidade? Artigo 554. 554 é o da possessória também. O que ele vai falar? Que existem, nas possessórias, a gente vai ter a ação de manutenção, a ação de reintegração de posse ou o interdito proibitório, tá? São 3 tipos aí de ações que são espécies da ação possessória. Isso não precisa saber tanto agora, mas eu já quero trazer para vocês essas implicações, esses princípios em alguns casos. Então, por isso que a gente está fazendo essas digressões para frente aí. O que esse 554 fala? Que se há casos específicos você pedir, por exemplo, reintegração ou manutenção. Se você vai e pede reintegração, mas era manutenção, a própria lei diz que o juiz deve, a partir da ideia de fungibilidade, não extinguir a ação e dar, então, aquilo que era devido. Então, se ele acha que é manutenção e você pediu reintegração, ele não vai fazer nada, ele só vai dizer que a ação correta seria a ação de reintegração e vai prosseguir o processo, né? Veja, ninguém falou nada e o juiz, então, além de agir, né, sem a provocação da parte, o que ele ainda fez? Ele utilizou ali, sem que ninguém tivesse pedido, e disse, essa é a ação correta. Isso não vai ferir também essa ideia de que as partes é que devem pedir, porque esses princípios, esses casos específicos, eles são também excepcionados pela lei. Então, a lei mesmo diz, juiz, nesse caso você pode fazer isso, tá? Então, não tem tanto problema, não tem nenhum problema em relação à violação do princípio. Bom, outras aqui. O CDC também tem algumas matérias em que o juiz de ofício pode conhecer, tá? Essas matérias também o juiz não estaria violando esse princípio. Ou seja, tudo que a lei disser que o juiz pode ou deve fazer de ofício, nesses casos não há violação nem ao princípio dispositivo, nem ao princípio da congruência, tá bom? Princípio da motivação das decisões judiciais. Bom, o artigo 93 da Constituição Federal, o inciso 9, ele diz, né,
não só sobre o princípio da motivação, mas também o da publicidade. Então, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos. Tem jogo hoje? Barulho de fogos, né? As próprias partes e seus advogados, ou somente a estes. Tá. O resto é sobre publicidade, eu não vou terminar de ler. Então, o que importa é ali o começo, ali onde está em negrito. Então, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Então, constitucionalmente, já tem a previsão de fundamentação. Mas e se não existisse essa ideia já explícita na Constituição Federal? Você poderia dizer que o dever de motivação, ele é, como a gente está dizendo que todos esses princípios são, uma consequência do devido processo legal? A gente está falando, eles vêm como consequência, albergados no princípio do processo legal. O princípio do processo legal está aqui, todos esses princípios acabam decorrendo do princípio do processo legal. Aí eu disse que na Constituição, no artigo 93, inciso 9, a gente tem de forma expressa que as decisões do Poder Judiciário, elas devem ser fundamentadas. Então, a gente tem um princípio explícito em relação à motivação das decisões e fundamentação, né? A minha pergunta foi, se não houvesse na Constituição esse artigo 93, inciso 9, é possível você dizer que mesmo assim existiria um princípio da motivação das decisões a nível constitucional? Sim. Com base no contraditório, você tem que ter uma motivação para poder. No devido processo legal contraditório, é necessário você saber a motivação da decisão para saber o que tem e contra o que você vai recorrer, contra-argumentar. Então, além de ser importante para o exercício de outros subprincípios tão importantes quanto que fazem parte, né, como contraditório, além disso, lembra que eu falei, o devido processo legal, ele tem tanto a característica de direitos e garantias individuais, como de legitimação da própria jurisdição. Se não há a motivação e a fundamentação das decisões, você poderia decidir de qualquer forma e seria arbitrário. E a ideia da jurisdição é que não tem esse poder discricionário que, por exemplo, uma administração pública possa, vai ser assim porque vai. Embora, até mesmo nas discussões mais recentes de direito administrativo, a ideia é da fundamentação, que discricionariedade é uma coisa, mas você precisaria fundamentar. Ou seja, você até pode decidir de acordo com o seu plano de governo, essa é a política pública que eu quero implementar. Ou seja, eu não preciso nem justificar para você porque eu fui eleito para isso. Por que você prefere investir nos transportes e não na educação? Porque foi minha plataforma de governo, é isso que eu quero fazer. É discricionário. Mas nem por isso você não precisaria fundamentar. Fundamentar em relação aos recursos que você tem, porque de fato realmente é uma ação prioritária do governo. Então, muito, até no direito administrativo tem dito, assim, uma doutrina mais recente diz que a fundamentação também ela é necessária para o direito administrativo, só que é mais moderninha, assim, em tese, discricionariedade poderia até se abster desse dever de fundamentação. Mas no processo civil, no geral, né, o que a gente tem? A gente tem esse dever, até mesmo processo legal, para legitimar o próprio Poder Judiciário, porque então, se o juiz está com um caso e está decidindo daquela forma, e com o outro caso ele da outra forma, você também, sem saber o porquê que um caso é diferente do outro, além de tudo, e o princípio da isonomia, que a gente ainda vai ver, né? Também é um princípio. Então, ou seja, a fundamentação é muito importante e não precisaria estar explícita ali para que ela existisse, mas ela está. Ele está nesse dever. O artigo 11 do CPC diz o quê? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V o início do artigo 93. E o artigo 489, que da Chabu, foi novidade aí também do CPC, ainda tem muita discussão sobre ele, que é aquele que
praticamente explica para o juiz o que é fundamentar uma sentença, né? Então, 489. São elementos essenciais da sentença, ele vem e fala, aí o parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que... Bom, vamos lá, a gente ainda não falou de atos processuais, mas já vamos fazer uma diferença. Quais são os tipos de atos processuais que o juiz pode ter dentro do processo? Ele vai falar no processo, ele pode falar por meio de um despacho, né, que o despacho é meramente ordinatório, só para dizer assim, cite-se, faça isso, ou então coisas mais cartorárias, assim, né? Às vezes nem o juiz, o próprio cartório pode fazer um despacho ali. Decisão interlocutória, que ela pode ser de mérito, só que ela não vai pôr fim ao processo. Uma sentença, o que é sentença? É uma decisão final de um órgão, ou seja, de um órgão a gente usa com o mesmo sinônimo de juiz. Então, é uma decisão final de um órgão jurisdicional, né? Único, assim, só tem um juiz, não é um órgão colegiado. E a decisão de um órgão colegiado a gente chama de acórdão. Então ele está falando aqui o quê? No 489. Em todos os tipos de pronunciamento, né, menos o despacho, porque o despacho não teria porque necessariamente fundamentar, porque o juiz não está decidindo nada. Então tá lá. O que eles têm que observar? Ele põe bastante coisa para o juiz. Se limitar, o juiz não pode, tá? Se limitar à indicação, à reprodução, à paráfrase do ato normativo sem aplicar a sua relação com a causa. Então, assim, segundo o artigo tal, eu julgo isso. Não, ele precisa explicar. Esse artigo é importante nesse caso, porque na historinha que eles contaram, houve isso e isso. Esse artigo, então, né, o juiz precisaria dizer mesmo. Fundamentos em que... Não, desculpa, é outro inciso ali. O segundo, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, por causa do princípio da publicidade, eu julgo procedente ao autor. Mas o que é o conteúdo do princípio da publicidade? Nesse caso concreto, o que faz esse caso ter relação com o princípio da publicidade? Então, assim, diga o que é publicidade, diga qual era o outro princípio que ele está em contraste ou não. Enfim, você precisa, não pode só jogar ali. Tipo, de acordo com tal princípio, eu julgo isso. E o 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Tem sentença que você não sabe ali se é família, contrato, tá um Ctrl-C, Ctrl-Z ali, ferrenho, o juiz praticamente diz de acordo, né, com isso. Tinha muito, né, porque a gente tem muitas ações repetitivas. Então, aqui, o que eles falam? Essa ideia é que o juiz, mesmo em ações seriais, ele coloque certinho o seu caso delineado ali, né? O que são ações seriais? São os casos repetitivos. Às vezes, um erro aí de uma empresa faz com que haja uma chuva de ação com o mesmo caso concreto. Que ele está dizendo assim, não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Você precisa individualizar cada caso, mesmo em ações seriais, né? O que é bastante difícil, né? Mas o que deu bastante polêmica foi o 4 aqui, né? O 3 é invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, mas o 4 foi que deu maior discussão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, por que é isso? Às vezes o juiz ali viu e falou, olha, de acordo com tal e tal argumento, não pedido. O juiz tem que julgar todos os pedidos, mas ele não, antigamente ele pegava, a pessoa vai lá e faz uma tese jurídica para emplacar aquele caso, né? Em civil a gente tem muita construção de tese. São casos porque cada caso às vezes é enquadrado diferente ali e você quer dizer que aquele caso tem que incidir certa norma. E aí você vai, explica isso para o juiz e você explica, sei lá, de 7 formas. É assim, se não for assim, ainda tem essa saída. Se não for essa saída, você explica lá. Aí o juiz, ele poderia, antigamente, simplesmente dizer assim, é verdade, ó, o seu primeiro argumento já é válido, procedente. Nem vou analisar os outros, porque assim, esse argumento já é o argumento da sua tese.
E aí ele vai dar procedente. E aí a contestação também contesta tudo ou não. E o juiz ia lá e dava procedente para o autor. O que esse artigo está fazendo? Então, assim, além de você dizer que você concorda por causa daquele argumento, você também precisa explicar por que aqueles outros estariam errados ou se também estão certos. Entendeu? Então o juiz ele tem que falar tudo sobre todos os fundamentos que foram dados. E aí o trabalho que o judiciário está tendo com a enxurrada de ações que tem. Contudo, o povo falou assim, vocês não querem que o judiciário ande, né? E se a pessoa ainda de má fé for lá colocar 30 fundamentos só para postergar tal? Aí as pessoas dizem, mas aí o juiz teria que entender a má fé, se for o caso, e aplicar uma multa. Mas não poderia deixar de responder. Enfim, tem sido polêmico, tem sido em alguns casos até ninguém tem levado tanta ferro e fogo, mas acabou fazendo com que o juiz, esse artigo acabou fazendo com que o juiz prestasse mais atenção aí nessa fundamentação, né? E que as partes pudessem ter algo concreto para exigir e falar, juiz, não está bem fundamentado, né? Então é um artigo bastante bom. Já vou dar um intervalo, deixa eu ver se acabou esse. Eu coloquei aqui. O parágrafo 2º também é interessante. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Ou seja, tem conflito ali de princípios, o juiz precisa falar não só que escolheu aquele, ele precisa enumerar os critérios que ele utilizou, sejam critérios hermenêuticos, por exemplo. Como assim critério hermenêutico? Lembra que a gente começou a falar de princípio, no princípio devido processo legal, eu falei um pouco sobre as regras da proporcionalidade? Como que você utiliza essa ideia de proporcionalidade? Então, primeiro, você teria que ver se era adequado, depois se era necessário. Lembra que a gente fez? Por exemplo, é um critério. Então, o juiz poderia falar assim, olha, de acordo com a proporcionalidade, eu aqui julguei contra porque não passou no princípio de necessidade, por exemplo. Né? Que a gente viu numa aula passada lá todos os critérios para se analisar a colisão de princípios por meio da proporcionalidade, quando a gente falou de devido processo legal. Não é a única regra de interpretação a proporcionalidade, né? O juiz não está distrito a um tipo específico de forma de decisão, só que ele precisa então dizer de onde que ele está tirando que um princípio é melhor, prevalece. Então é isso que está querendo dizer, ou seja, trabalho árduo para os juízes, né? Bom, vou dar um intervalinho, depois a gente continua.